De volta com a retrospectiva 2021 e já vamos agora falar do que repercutiu a partir do mês de junho deste ano que está se encerrando. Talvez um dos assuntos mais debatidos em 2021 foi o sistema de transporte público de Teresina, que estava registrando e registrou uma situação bastante preocupante. Pagos a preço de ouro, os terminais de integração aqui da capital se viam em uma situação depredados, sem uma resposta efetiva do poder público para a conservação desse patrimônio público. Nós começamos a denunciar a falta de zelo com o que é pago com o nosso dinheiro e, é claro, foi feito para atender a população. As imagens que acabamos de mostrar fazem parte do retrato do que se transformaram as estruturas do Sistema Integra. As obras iniciadas em 2015 resultaram na construção de 40 estações de transbordo como esta aqui, 8 terminais, a criação de 38 linhas alimentadoras, 26 linhas troncais e mais 6 linhas interterminais. O objetivo do projeto era transportar mais de 4,5 milhões de pessoas por mês. Só que o sistema acabou não agradando os usuários. Com a chegada da pandemia, o Integra acabou entrando em crise. Hoje, as estruturas estão praticamente abandonadas, a cidade está sem ônibus e os usuários não sabem como isso vai ser resolvido. É por causa da demora, os ônibus que são poucos. O que falta é mais ônibus nas linhas, que é para quando você deixar um ônibus no terminal, já ter outro para você pegar. Porque não tem, aí você se atrasa no serviço. Eu trabalhei muito de ônibus. Hoje em dia eu ando numa motozinha, mas eu trabalhei muito andando de ônibus. E aí é muito perigoso isso aí. A novidade do Sistema Integra foi a criação dos terminais de integração, como este aqui, onde os ônibus viriam do bairro para cá e daqui seguiriam para o centro. Mas esse acabou se tornando o grande gargalo do sistema. É que os passageiros reclamaram do tempo de espera aqui nesses terminais. Ano passado, a prefeitura acabou com a passagem dos ônibus por esses terminais de integração. Hoje, as estruturas estão sem quase nenhuma utilidade. Isso porque os terminais de integração estão servindo hoje como pontos de drive-thru para a vacinação de pessoas. Está uma coisa horrível, viu? Porque eu moro na Taboca do Pau Ferrado, para a gente vir de lá para cá, a gente fica nas paradas esperando o ônibus, não passa nenhum ônibus. Se a gente pegar uma carona ou pegar um mototáxi, isso aí está muito errado. Tá difícil. Tá difícil, lá que é um interiorzinho, aí para mim vir hoje para tomar essa vacina aqui, foi a pior dificuldade. Foi obrigado meu cunhado, que mora na Santana, a passar lá para me pegar. Mais uma empresa diz que é preciso repactuar, mais uma empresa afirma que pagando o que se deve não vai se resolver o problema definitivamente. Enfim, nós ouvimos aqui essas empresas e esses depoimentos trazido aqui pelas empresas tem sido esclarecedor para que a gente possa formalizar o nosso juízo e aqui já começa a apontar uma luz. A insatisfação dos passageiros e a crise no sistema acabou resultando na abertura de uma CPI aqui na Câmara Municipal. A Comissão Parlamentar de Inquérito já ouviu trabalhadores do sistema e donos de empresas de ônibus, mas até agora não conseguiu respostas para perguntas como o valor dos contratos feitos com os consórcios e o tamanho da dívida que a prefeitura ainda teria com essas empresas. A atual administração está numa queda de braço com o CETUT, o sindicato dos donos das empresas de ônibus, e não aceita pagar essa dívida. Enquanto isso, o futuro do transporte de passageiros por ônibus na capital piauiense continua incerto.
E o governo do estado do Piauí assinou um contrato de parceria público-privada para a conclusão das obras do Centro de Convenções da capital do estado do Piauí. Essas obras de reforma e ampliação do espaço foram iniciadas em 2009 e tem previsão para a conclusão em junho de 2022. O painel do artista plástico Nonato Oliveira foi o que restou da antiga estrutura do Centro de Convenções de Teresina. O prédio começou a ser reformado em 2009 pelo governo do Piauí. Até hoje, a obra não foi concluída. A saída encontrada pelo governo foi a realização de uma PPP, parceria público-privada, com a empresa paulista de montagem de estandes. A DMDL tem o prazo de 1 ano para concluir a reforma e deixar o Centro de Convenções pronto para receber eventos. A semana que vem nós temos as primeiras reuniões da concessão e vamos dividir esses próximos 12 meses em 3 etapas. A primeira etapa, o funcionamento de toda a parte de estacionamento. A segunda etapa é com a utilização do restaurante. E a terceira e última etapa é o complexo todo funcionando daqui a 12 meses. O contrato de concessão tem um prazo de 20 anos, com investimentos da empresa parceira para mobiliar e modernizar as instalações. A gente está falando de 2 investimentos, né? A concessionária vai investir em obra entre 7 e 10 milhões de reais, mas também vai investir para operar o equipamento mais de 34 milhões de reais aí ao longo dos 20 anos de contrato. Ela assume não só a responsabilidade de concluir a obra, mas, sobretudo, de fazer com que o equipamento funcione. As PPPs não têm como finalidade entregar obra, tem como finalidade entregar serviço, entregar espaços adequados, espaços que a população possa utilizar. O Centro de Convenções pode trazer de volta os grandes eventos de turismo de negócios para a capital do Piauí. Teresina se caracteriza como uma cidade metropolitana no setor de eventos, tanto na parte também da parte do setor da saúde, como na parte educacional, na culinária, e isso vem muito a engrandecer o nosso estado. É uma obra emblemática que necessita não só os teresinenses, mas todos os piauienses, além de elevar a autoestima, melhorar a qualidade nesse segmento. A obra estava parada há 5 anos e já esteve na mira do Ministério Público Federal por suspeita de desvio de recursos no início da reforma. Para o governador Wellington Dias, o Centro de Convenções era considerada uma das 11 obras chamadas de encantadas, em que o governo começou as obras e nunca concluiu. Para ele, ver isto aqui funcionando é hoje uma questão de honra. É uma empresa experiente, uma empresa que não só tem experiência de começar e terminar obras, mas de fazer funcionar equipamentos como esse, integrado com o Brasil. Então, Teresina é uma cidade que é um grande polo para muitas coisas e será também um grande polo para eventos. Claro que nós temos alternativas outras na cidade, mas certamente o nosso Centro de Convenções é a mais importante para esta área de eventos. E o prazo aqui dado é para que a gente tenha, inclusive, a entrega por etapas, ou seja, daqui a alguns meses já a entrega de uma primeira etapa e daqui a 1 ano a gente poder estar inaugurando o nosso Centro de Convenções em condições de abrigar importantes eventos para o Piauí, para o Nordeste, para o Brasil e eventos internacionais também. E junho teve uma notícia muito boa. Nós podemos conferir na prática a eficiência das vacinas contra o novo coronavírus. Tudo isso provado por dados. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina informou, na realidade, que o número de internações na capital do estado do Piauí, com o avanço da vacinação, chegava a reduzir naquela época em 19%, quando comparados ao início do semestre de 2021. Eu venci a Covid-19. O cartaz contendo a frase de vitória, com o paciente rodeado de amigos, familiares e profissionais da saúde, emociona e dá esperança para todos que têm um caso da doença na família ou de algum conhecido. Mas nem todos que vivem o verdadeiro pesadelo de contrair a Covid-19 da forma mais agressiva têm a chance de comemorar. Eu perdi meu namorado tem apenas 10 dias. Ele era um cara muito jovem, ele era atleta, ele caminhava, ele pedalava, ele fazia exercícios físicos. Lembrando que ele não tinha nenhuma comorbidade, ele era totalmente saudável,
ele tomava algumas vitaminas, ele se cuidava sempre. Sempre ele se cuidava e cuidava de mim. A gente tinha planos para a gente casar próximo mês. E depois que nós dois testamos positivo, teve uma mudança muito grande. E essa doença veio muito de repente. Muito de repente. Não imaginamos o quanto ia ser de repente. E aconteceu. Segundo os especialistas, só a vacinação e o cumprimento das medidas de segurança vão diminuir casos como o de Laísa e seu namorado. Para se ter uma ideia, segundo os dados do Comitê de Operações Emergenciais, houve uma queda de 19% dos casos de Covid em Teresina e em 24% os casos de síndromes gripais. Os índices são da 23ª semana epidemiológica, de 6 a 12 de junho, em relação à 22ª, de 30 de maio a 5 de junho. Pela primeira vez desse período agora, nós temos todos os dados positivos. Redução do número de internação de leito de UTI, redução do número de leitos clínicos ocupados, leito de estabilização com menor demanda, número de testes feito cada vez mais e menos positivando. Nós temos também dados aqui de transmissibilidade. Estamos aí pela primeira vez essa semana, nós temos um número de transmissibilidade menor que 1. Esta infectologista defende a vacinação em massa e o mais rápido possível. Para que a gente consiga reduzir a velocidade de expansão da epidemia. A gente entende que, nesse momento, vacinar toda a população com uma vacina eficiente é aquilo que vai trazer para todos nós segurança. E é o que a gente quer para todo mundo o mais rápido possível, não só para grupos prioritários ou pessoas mais velhas, mas para todo mundo. Este pesquisador analisa a queda no número de novos infectados e mortos em Teresina, mas alerta que a pandemia ainda não está sob controle e que os cuidados devem ser mantidos. Mas a gente destaca que o território Entre Rios, coordenado pela capital, por Teresina, vem mostrando de maneira continuada a redução do número de novos infectados, de novos casos e, sobretudo, redução importante do número de óbitos, demonstrando que as medidas de ampliação, de reorganização de testagem tiveram efeito, demonstrando também um comportamento cíclico da doença, mas é preciso ressaltar que os patamares ainda estão bastante elevados, o que mostra que a gente não tem uma pandemia sob controle, que é preciso manter a atenção, que é preciso manter as medidas de proteção individual, o uso correto de máscaras, cobrindo nariz e boca, a higienização frequente das mãos, o distanciamento físico. Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do estado do Piauí fizeram protestos no mês de junho aqui na capital por conta do descaso junto à categoria. Eles reclamavam de cortes de salário, não pagamento do piso nacional, carga de trabalho excessiva e a falta de condições de trabalho. Este foi o manifesto do mês de junho, mas nós tivemos o registro de vários casos dessa insatisfação dos trabalhadores durante todo o ano de 2021. Em Teresina, enfermeiros, técnicos e auxiliares se concentraram em frente ao Palácio de Karnak, sede do governo do estado. Os relatos são de descaso com os profissionais da linha de frente no combate à pandemia. A enfermagem está doente. Somos pessoas doentes cuidando de outras pessoas doentes, né? A gente precisa ter visibilidade do governo. A enfermagem trabalha de forma exaustiva. É a enfermagem que está diretamente com o paciente às 24 horas. Então nós precisamos sim ser vistos. A gente precisa sim ter uma carga horária que seja digna para que a gente possa ter somente um emprego e poder cuidar dos nossos filhos, ter nossos maridos, nossa família. O Sindicato dos Enfermeiros Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, Senatep, relaciona uma série de direitos subtraídos. A política de perseguição por parte da Fundação Municipal de Saúde ao salário dos profissionais de enfermagem. É ao governo do estado
que desde 2012 não cumpre a Lei 6201 e nem o acordo que ele fez com a categoria. Além disso, o aumento do assédio, da perseguição, da coação moral, foi a categoria que mais teve óbitos, foi a categoria que mais teve acometidos pela Covid. É a única categoria da linha de frente que não tem jornada regulamentada. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que fixa a jornada de trabalho e o piso das categorias que se mobilizaram hoje em todo o país. O texto do PL 2564 de 2020 fixa o piso dos enfermeiros em aproximadamente R$ 7.300, dos técnicos em R$ 5.110 e dos auxiliares em R$ 3.650, todos para uma jornada de 30 horas semanais. Nós estamos obedecendo só a um comando nacional e com muita luta vamos conseguir a aprovação desse PL. Chegando em julho, nas eleições de 2020, muito se falou que Teresina teria contratado recursos da ordem de R$ 1 bilhão para investimento em obras na cidade. Estávamos em julho e até aquele momento não se observava pela capital do estado do Piauí as obras em ação. O que se tinha muito era a insatisfação da população e obras paradas. Dona Maria das Dores hoje prefere andar pelas calçadas. A aposentada de 88 anos evita andar pelo calçamento irregular da rua depois de ter caído quando chegava em casa. Eu só ando mais ou menos, nem pelo calçamento não vou, é por cima aqui das calçadas. Porque eu não, se eu topar eu caio. Quando eu vou assim, ela ainda vai segurar na minha mão. A rua São Raimundo fica no bairro Todos os Santos, na zona sudeste de Teresina. Diferente da maioria das ruas do bairro, até hoje a via não recebeu pavimentação asfáltica. Segundo a Associação de Moradores, o asfaltamento da rua foi aprovado no Orçamento Popular do ano de 2015, mas nunca foi executado. O Orçamento Popular é lei, foi aprovado. Engraçado que bem ali tem a rua Nossa Senhora da Conceição, pavimentação asfáltica. Bem aqui, bem ali, não é 50 metros, rua ferroviária, pavimentação asfáltica. Chegaram aqui, enrolaram, fizeram isso aqui. Não sei por quê, não sei se é por causa da escola, e pronto. Entra gestor, sai gestor, nada contra a administração desse novo prefeito, que aí está. O dinheiro veio, mobilidade urbana, o dinheiro veio. Agora, o que fizeram com o dinheiro, eu não sei. O trecho a ser pavimentado com asfalto tem apenas 400 metros e passa na frente de uma escola e de uma creche. Os moradores não entendem o porquê de tanta demora em executar a obra. É muito ruim aqui esse calçamento aqui para nós. Há muitos anos eu moro aqui, como eu lhe falei. Cheguei aqui no dia 7 de outubro de 1970 e aqui nunca foi para frente. A gente vê becos aí nesses outros lugares, bairro, tudo tem asfalto e aqui não tem. Por quê? Nós nos acostumamos a falar apenas em saúde pública, falar e tratar sobre o novo coronavírus. Mas foi no mês de julho que o município de Miguel Alves esteve em alerta maior. 9 casos de malária foram confirmados na cidade. Sempre lembrando que era necessário se tratar o mosquito que transmite a malária para se ter uma maior eficiência no combate à doença, que também exige hábitos de higiene melhores, mais saudáveis. Vamos relembrar como foi essa situação que deixou Miguel Alves e o estado do Piauí em alerta. Os primeiros casos foram identificados pela Secretaria Municipal da cidade de Miguel Alves, a 122 quilômetros de Teresina. Um total de 8 pessoas fizeram testes e foi confirmado que elas estavam com malária. Durante essa semana nós recebemos a visita da Secretaria Estadual, através da 4ª Regional, que encaminhou 5 técnicos para o município, para que a gente estivesse colocando as armadilhas para pegar os mosquitos. Além disso, nós fizemos visitas domiciliares nas comunidades onde já havia caso positivo para malária. Os pacientes com a doença foram internados no Hospital Natan Portela, em Teresina, e depois de receber atendimento, retornaram para Miguel Alves. Segundo a Secretaria de Saúde, o início da transmissão foi a partir de uma pessoa que chegou ao município vinda do estado do Pará, já com sintomas da malária. A Coordenação de Saúde Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde está fazendo o monitoramento da população da cidade para identificar possíveis novos casos. O município está com suas equipes de estratégia de saúde da família em todas essas localidades
procurando pessoas com sintomas ou pessoas assintomáticas, né? E estão sendo feitas lâminas e um teste rápido para diagnóstico da malária. Caso positivo, é feito o tratamento imediatamente. A malária é uma doença infecciosa causada pelo parasita do gênero Plasmodium. É transmitida ao homem principalmente pela picada da fêmea infectada do mosquito conhecido cientificamente como Anopheles e popularmente chamado de mosquito prego. A malária é uma doença que tem tratamento, mas pode causar a morte se a pessoa não buscar um médico ao sentir os primeiros sintomas. É fundamental que você procure o médico o mais rápido possível, logo no início dos sintomas. Doutor, quais são esses sintomas? São sintomas que a princípio se assemelham a outras doenças. Dor de cabeça, fraqueza, calafrio, sudorese, a pessoa pode ter náuseas e vômitos e principalmente uma febre alta, que aparece de tempos em tempos, a cada 2 dias ou a cada 3 dias, conhecida como febre intermitente. Então é nesse momento, bem no início, que você deve procurar o seu médico. Lá você será avaliado por ele e ele vai pedir então o exame necessário para confirmar a doença. Uma notícia que realmente chamou a atenção no mês de julho diz respeito às relações de trabalho em contexto de pandemia. A Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo confirmou decisão de que uma funcionária fosse demitida por justa causa por se negar a se vacinar contra o novo coronavírus. A Justiça do Estado do Piauí fez um alerta à época. A decisão poderia ser replicada em nosso estado. De acordo com o Ministério Público do Trabalho aqui do estado, em situação de pandemia, as medidas para a manutenção da saúde coletiva são superiores ao direito de liberdade individual. Aceitar a vacina contra a Covid-19 muitas vezes é uma decisão pessoal que envolve valores religiosos ou políticos. Por outro lado, a imunização é comprovadamente o método científico mais eficaz no momento para o controle da pandemia. Esse conflito entre direito individual e a saúde da coletividade chegou à Justiça do Trabalho no estado de São Paulo, que aceitou uma demissão por justa causa de um trabalhador que se recusou a tomar as doses da vacina. A decisão divide opiniões. Para uns, exigir a vacinação é um ato abusivo. A senhora acha das empresas poderem demitir funcionários que não querem tomar vacina contra a Covid? Isso é um crime injusto. Não Por quê? pode acontecer. É desumano. Isso aí não existe, não pode existir na sociedade que a gente está vivendo. Eu acredito que nós estamos no primeiro mundo, né? Século XXI. Isso é crime, que é isso? É um abuso contra a liberdade individual? É um abuso dos nossos direitos trabalhistas, com certeza é um abuso. É errado isso. Por quê? Que é a escolha da pessoa, a pessoa tem que escolher o que quer ou não. Mas tem que tomar, né, a vacina. Mas para outros, a medida é justa e necessária. O certo, o correto é tomar a vacina porque é uma imunização para nós todos, entendeu? Tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Eu acho correto, né? Porque ele vai colocar em risco os outros companheiros dele, que não tenham sido vacinados, né? Tem que ter essa consciência. Eu acho que tem que ter consciência, né? Essa procuradora do trabalho explica que as empresas são obrigadas a garantir um ambiente de trabalho seguro e isso passa pela imunização dos colaboradores. Nós temos aí 2 fundamentos principais. Primeiro, é uma situação em que nós temos um conflito de direitos. O direito individual do empregado entra em conflito com o direito coletivo do grupo de trabalhadores da empresa onde ele trabalha, de toda a sociedade brasileira e, nesse caso, por ser uma pandemia, até da sociedade global. Então, em situações dessa natureza, é feita uma ponderação de valores e, nesse caso, é até inquestionável que vai prevalecer o direito público, o direito à saúde pública, né, o interesse coletivo. É possível até fazer denúncias anônimas ao Ministério Público em caso de descumprimento dos protocolos sanitários. É um dever do empregador exigir o comprovante de vacinação para garantir um meio ambiente de trabalho seguro para todos os demais empregados. As denúncias no MPT, elas são feitas pela internet e podem ser feitas de forma anônima. Então, não só o empregador, como qualquer colega de trabalho pode efetuar essa denúncia. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial. Na volta da sua retrospectiva 2021, a gente vai falar de um assunto que marcou agosto de 2021. A volta das aulas presenciais
em nosso sistema público e privado de educação. Não sai daí.